2023, a Maranata está completando 11 anos de existência. Somos uma pequena comunidade presbiteriana na região do Tiradentes, em Campo Grande. De forma privilegiada, nosso templo fica numa via movimentada, na Avenida Marquês de Pombal, a principal avenida do bairro. Essa via faz ligação importante com diversos outros bairros. Por ela, passam milhares de carros e ônibus, inúmeras pessoas todos os dias. Querendo elas ou não, acabam passando em frente ao nosso templo. Algumas delas fazem isso várias vezes no mesmo dia. Mas será que a maioria dessas pessoas consegue notar a nossa igreja? Será que elas conseguem enxergar o nosso prédio, o lugar onde estamos localizados? Será que elas sabem da nossa existência ou somos invisíveis para a maioria delas? Se a nossa igreja fechasse suas portas hoje, faria falta para as pessoas? Faria falta para o nosso bairro? Faria falta para as pessoas que moram ao nosso redor? Quem sentiria a nossa falta? Apenas os seus membros? E por quanto tempo? Em outras palavras, somos importantes para as pessoas? O que é que elas pensam de nós? O que é que elas pensam ao passar em frente à nossa igreja? O que é que elas pensam ao entrar pela primeira vez aqui, neste lugar? E o que é que elas saem falando daqui? O que a Maranata significa para as pessoas? Temos sido uma igreja relevante? Algumas pessoas fazem parte da história dessa igreja desde o seu princípio, desde quando começou o trabalho, ainda na casa do seu Francisco, da irmã de Elze, e ali com as crianças, a comunidade foi crescendo, depois migrarem para cá, para um salãozinho pequeno, chamado carinhosamente de Maranatinha. Alguns ali chegaram, continuaram o trabalho, sonharam com este lugar, edificaram este lugar e vieram para cá e organizaram igreja. Talvez aquilo que era impossível na ótica de algumas pessoas se tornou possível e a igreja tem aí caminhado já 11 anos e a gente louva a Deus por isso. Pensando nesse tempo de aniversário, o que a gente pode refletir, o que a gente pode aprender através da palavra de Deus, veio ao meu coração falarmos sobre igreja relevante, sermos uma igreja relevante. E temos trabalhado aí ao longo dos últimos domingos as igrejas do Apocalipse, as 7 cartas que Jesus encaminhou para as igrejas do Apocalipse. E a cada uma temos destacado alguma coisa e trazido para nós de forma prática como nós podemos ser melhores ou relevantes. Vimos a respeito de sermos uma igreja amorosa, uma igreja fiel e uma igreja bíblica. E hoje, nessa 4ª mensagem da série, nós vamos falar sobre sermos uma igreja zelosa. Se você trouxe aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, ou se você tem um aplicativo aí com a Bíblia, último livro, Apocalipse capítulo 2, verso de número 18, nós vamos concluir o capítulo 2 hoje, verso 18 até o verso 29. Apocalipse capítulo 2, verso 18 até o verso 29. Quem tem a Bíblia de papel, abre no último livro, fácil, e no aplicativo também você corre aí o dedo até o último livro do Novo Testamento, Apocalipse capítulo 2, verso 18. Se você não tem a Bíblia de papel e não tem também o aplicativo, o texto será projetado aí para você. Apocalipse capítulo 2, verso 18, diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua presença, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os seus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo
para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta à igreja de Tiatira prova para mim e para você que existe a enorme possibilidade de uma igreja vir a crescer, ser séria no amor, na fé, no serviço, na perseverança, mas ao mesmo tempo se deixar seduzir e induzir ao erro. Através dessa carta a gente pode observar que os enganadores se infiltram na vida da igreja. Dá para a gente observar o tipo de engano que eles trazem. Eles são eficazes no intento de seduzir, no intento de enganar até mesmo os eleitos, como diz Mateus, e induzir essas pessoas de fato a caminhar no erro, a caminhar num caminho contrário à vontade de Deus. Nós temos trabalhado aí as cartas, e a igreja de Éfeso, que foi a primeira que nós trabalhamos, é uma igreja que Jesus elogia. É uma igreja que Jesus reconhece as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Ela não tolera homens maus, ela pôs à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são, descobrindo que eram impostores. Ele elogia a perseverança, o fato daquela igreja estar suportando sofrimentos por causa do seu nome, por amor ao nome de Jesus. A igreja não desfaleceu, aquela igreja também não permite os nicolaítas, ou odeia a prática dos nicolaítas, como Jesus também odeia, mas aquela igreja fazia tudo isso simplesmente por fazer. Ela não fazia por amor. Ela perdeu o seu amor ao Senhor. Ela fazia aquilo simplesmente porque fazia parte da sua rotina, do seu momento, do seu dia a dia. Então ela não amava ao Senhor. Ela praticava e fazia tudo aquilo simplesmente por fazer. A igreja de Tiatira é diferente. Essa igreja Jesus elogia, é uma igreja que progrediu. E Jesus elogia essa igreja. No verso 19, ele diz: eu conheço você, eu conheço as suas obras. Aquele que tem os olhos como chamas de fogo, no sentido de que eu penetro, eu consigo enxergar os detalhes, eu consigo enxergar o íntimo da igreja, eu consigo enxergar aquilo que vai lá no interior. Eu conheço exatamente as suas obras, eu conheço tudo aquilo que você está fazendo, mas você não faz simplesmente por fazer. As suas obras, os seus feitos, o seu trabalho, é um trabalho baseado em amor. Você ama. Essa igreja era uma igreja amorosa. Isso mostra que as pessoas amavam umas às outras, as pessoas amavam as pessoas da própria comunidade, mas as pessoas de fora da comunidade. E essa igreja não apenas amava, mas era uma igreja que servia. Jesus diz: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço. Ou seja, essa igreja, por causa de Jesus e seguindo o exemplo de Jesus, amava as pessoas e servia as pessoas. Provavelmente era aquele tipo de igreja que vestia aquele que estava nu, que alimentava aquele que estava faminto, que dava água ao sedento, a igreja que visitava aquele que estava encarcerado. Era uma igreja preocupada com o próximo, uma igreja que servia ao próximo, mas fazia isso não simplesmente por fazer, assim como Éfeso, mas fazia isso porque amava.
Era uma igreja que tinha fé, era uma igreja que perseverava no Evangelho, era uma igreja que perseverava na mensagem, é uma igreja que perseverava em Cristo, é uma igreja que amava as pessoas, que servia. Mas um detalhe me chama a atenção aqui. No final do verso 19, Jesus diz: e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Essa igreja, ela vivia uma crescente. Não era simplesmente uma igreja que estava fazendo coisas, ou uma igreja que amava, ou uma igreja que tinha fé, ou uma igreja que perseverava. Não, Jesus olha para aquela igreja e diz: o que me encanta em vocês, o que me chama a atenção, é que vocês estão fazendo hoje muito mais do que vocês faziam lá no princípio. Ou seja, se vocês hoje são perseverantes, vocês são mais perseverantes hoje do que eram antigamente. Se eu olho para vocês e vejo que vocês trabalham, vocês servem, vocês têm o serviço de vocês trabalham arduamente, eu elogio o trabalho de vocês, mas hoje vocês estão trabalhando mais do que trabalhavam antes. Vocês estão fazendo mais coisas hoje do que faziam antes. Vocês estão amando mais as pessoas hoje do que vocês amavam antes. Vocês cresceram. Não é uma igreja que cresceu apenas numericamente. Não é uma igreja que agora tem mais pessoas e a igreja foi crescendo, abrigando pessoas, acolhendo pessoas. Simplesmente não. Essa igreja recebia, crescia numericamente, mas ao mesmo tempo ela estava fazendo muito mais do que fazia no princípio. E Jesus reconhece isso. Jesus elogia isso. Quando eu olho para simplesmente essa parte do texto, a nossa igreja, vamos pegar assim, a nossa igreja brasileira, a igreja evangélica no Brasil, é uma igreja que cresceu numericamente nessas últimas décadas. É uma igreja que cresceu numericamente. Nós expandimos, nós crescemos, nós entramos em lugares que a igreja nunca talvez ia entrar. Nós penetramos o Nordeste, nós penetramos o Sul, nós entramos em cidades pequenas. A igreja evangélica se esparramou por todo o Brasil. Você pode ir num ribeirinho lá no Rio Amazonas, existe uma igrejinha lá, existe um ponto missionário, existe uma família sendo atendida, existem trabalhos missionários constantemente, tanto lá na Amazônia quanto aqui no Pantanal, barcos que sobem para atender as pessoas, missões evangélicas que estão atendendo, abrigando pessoas, acolhendo pessoas, trabalhando. A igreja se esparramou, a igreja cresceu. Mas quando eu olho para esse texto, a pergunta que eu me faço é: diante daquele que tem os olhos como chama de fogo e que conhece todas as coisas, será que nós temos crescido qualitativamente também? Ou só crescemos numericamente? A igreja cresceu também em sua qualidade? Será que a igreja cresceu em maturidade? Será que a igreja cresceu em amor? Ela cresceu em fé? Ela cresceu no seu serviço? Ela cresceu na perseverança? Jesus tem observado o crescimento, a expansão da igreja no território brasileiro, mas será que ao mesmo tempo essa igreja é uma igreja viva, uma igreja incendiada pelo Espírito, entusiasmada, disposta a servir, aberta a responder às necessidades daqueles que estão dentro e aqueles que estão fora da comunidade também? Será que a igreja cresceu nessa direção? Crescer numericamente é insuficiente aos olhos do Senhor. E crescer numericamente também não significa que aquela igreja está saudável. Números não demonstram saúde. Não demonstra que aquela igreja está saudável. Não é prova de saúde integral da igreja. A igreja precisa crescer num todo. Crescer em números, expandir sim, mas a igreja precisa crescer num todo, na sua qualidade, na sua espiritualidade, na sua perseverança, na sua fé, no seu amor, no seu serviço. Como um todo, a igreja precisa crescer. Se a igreja de Tiatira é uma igreja que progredia, a igreja de Tiatira também é uma igreja que tolerava o mal. Jesus elogia no verso 19 aquela igreja, mas no verso 20 ele diz: no entanto, eu tenho alguma coisa contra você. Eu tenho elogios para te dar, e de fato, você é uma igreja que tem feito muito mais hoje do que fez no princípio, mas eu tenho algo contra você. E aí ele trabalha algo que estava acontecendo naquela igreja. Nós temos que imaginar a igreja no momento em que isso daqui não existia. Não existia a Bíblia fechada como nós temos hoje, não existia um Novo Testamento ou as cartas impressas na mão das pessoas, não tinha isso daqui.
As pessoas eram dirigidas por pastores ou por presbíteros que coordenavam aquela comunidade, eram orientadas pelos apóstolos na medida do possível, recebiam cartas ou trocavam cartas, e ali elas iam crescendo, ouvindo aquilo que Jesus tinha ensinado, aprendendo um pouco com a história, recebendo as cartas e transmitindo para a igreja. Mas, uma hora ou outra, alguém se levantava como profeta ou como profetisa. É o caso aqui da igreja de Tiatira. Uma mulher apelidada de Jezabel, esse não é o seu nome, mas uma mulher apelidada de Jezabel se levanta no meio da igreja como profetisa para dizer: eu tenho a palavra de Deus para transmitir a vocês. O que eu tenho para ensinar, eu tenho a ensinar da parte de Deus, porque eu sou profetisa. E aí a gente tem que entender que entre os dons espirituais, o dom da profecia é aquele que encabeça, é aquele que está acima de todos. O apóstolo Paulo trabalha isso. 1 Coríntios capítulo 2, 13 e 14, o apóstolo Paulo traz a diversidade de dons, mas ele diz para as pessoas procurarem os melhores dons, e quando ele fala dos melhores dons, o dom que ele coloca como principal, ou o dom que ele coloca como a cabeça dos dons, é a profecia. É alguém que recebia da parte de Deus uma palavra e transmitia essa palavra da parte de Deus para as pessoas. E essa mulher então era profetisa. Essa Jezabel, não sabemos o nome certo, mas essa Jezabel era uma profetisa que se colocava como voz de Deus, como porta-voz de Deus para aquelas pessoas, transmitindo a palavra de Deus. Só que ela estava ensinando coisas erradas. Aquela mulher estava ensinando as pessoas a comerem carne sacrificada a ídolos e adorarem outros ídolos. Aquela mulher estava levando as pessoas de Tiatira à idolatria e dizendo que as pessoas poderiam adorar outros deuses ou poderiam servir a outros ídolos, e também estava levando aquelas pessoas a comerem carnes sacrificadas aos ídolos, dizendo que aquilo era normal, que aquilo que acontecia nos outros templos, nos templos pagãos, também era normal isso acontecer dentro da comunidade cristã, dentro daquela igreja. Então as pessoas poderiam se alimentar de carnes sacrificadas a ídolos. As pessoas então estavam sendo ensinadas erroneamente, e o pior é que a liderança estava tolerando aquela mulher. O fato não é de existir alguém ensinando coisa errada. O problema está na liderança não corrigir aquele erro. O problema estava na liderança acolher aquela mulher e deixar aquela mulher ensinar livremente aqueles erros. Esse é o problema. Queridos, eu acho que foi a Paquizek que colocou esses dias no store dela, uma placa que estava num poste, né, pedindo perdão se a igreja machucou a pessoa, se a igreja magoou a pessoa. E aí passa alguém e tira aquela placa, e embaixo estava dizendo: não foi Jesus, foi a humanidade. Nós somos feitos de seres humanos, a igreja é feita de pessoas. Deus não magoou ninguém. Ninguém pode sair por aquela porta, sair dizendo assim: eu estou magoado com Deus, eu estou chateado com Deus, eu estou decepcionado com Deus, porque Deus não decepciona ninguém, Deus não chateia ninguém, Deus não magoa ninguém, Deus não entristece ninguém. Mas as pessoas sim. Nós somos assim. Somos diferentes. Com toda certeza, muitas pessoas já saíram dessa igreja por minha causa, ou por causa da liderança da igreja, ou por causa de algum irmão ou irmã dessa igreja. Eu fui lá, mas aquela igreja, né? Aquela igreja, aquela pessoa, né? E aí a pessoa se torna rival, achando que é a igreja. Não é a igreja e não é Deus, não é a pessoa, são pessoas pontuais. E isso acontece aqui e acontece em qualquer igreja. Em qualquer igreja que você entrar e você se tornar membro e você participar, existe a possibilidade de você se chatear com uma coisa ou outra. Porque a igreja é feita de pessoas, e pessoas imperfeitas, pessoas que erram, pessoas que falham, pessoas que têm atitudes pecaminosas. Nós estouramos, nós explodimos, nós falamos o que não devemos falar, ou o que não devíamos falar, nós ultrapassamos limites, nós fazemos isso. Errar é humano. Errar é humano, faz parte do ser humano, todos nós erramos. A igreja não é feita de pessoas perfeitas, mas a igreja é feita de pessoas que erram, e nós erramos.
Errar é uma coisa, o problema é tolerar o erro. Escândalos podem existir, escândalos podem acontecer nessa igreja. Louva a Deus, nós estamos há 8 anos aqui, louva a Deus porque nesses 8 anos nós não tivemos escândalos. Louva a Deus por isso, mas escândalos podem acontecer. Escândalos podem vir à tona, podem acontecer. E aí, se acontece? Escândalos existem para que a gente cresça. Escândalos existem para que a gente aprenda. Escândalos são pedagógicos. Escândalos existem para mostrar o que há de errado, o que há de torpe, o que há de sujeira, que precisa ser retirado, que precisa ser corrigido, que precisa ser limpo. Escândalos existem para isso. O problema não é existir escândalos. O problema é quando nós nos acostumamos com os escândalos. O problema é quando nós toleramos aquilo. O problema não é existir uma mulher na igreja ensinando algo errado. O problema não é existir um homem na igreja ensinando algo errado. O problema não é alguém ocupar o púlpito uma vez e ensinar alguma coisa errada. O problema é alguém ocupar o púlpito uma vez e a liderança achar que isso é normal e continuar cedendo o púlpito 2, 3, 4, 5, 10, 20 vezes e aquela pessoa continuar ensinando coisa errada. O problema está aí. E é exatamente isso que Jesus levanta aí para a igreja de Tiatira. O problema não é a Jezabel existir. A Jezabel existe. Existiu lá em Tiatira, existe aqui na Maranata. A Jezabel existe lá na Assembleia de Deus tal, existe na Presbiteriana tal, na Metodista tal, na Batista tal e assim por diante. Jezabéis existem. O problema não é a existência da Jezabel. O problema é tolerar a Jezabel. E é isso que Jesus chama a atenção aqui. Eu tenho contra você que você tolera aí uma mulher. Ou seja, existe uma liderança que está vendo alguém que está ensinando coisa errada e está tolerando isso. Alguém que está conduzindo a igreja para um caminho errado e vocês estão tolerando isso. A igreja está se perdendo, a igreja está sucumbindo e vocês estão tolerando isso. Este é o problema. É isso que Jesus traz à tona. Aí está a dificuldade da igreja. Não o fato de existir alguém que está causando escândalo ou está fazendo um erro, cometendo um erro, mas o fato de vocês tolerarem isso. Bom, a gente pode lembrar de uma certa história que está registrada em 1 Coríntios capítulo 5. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 5, ele fala a respeito de um rapaz dentro da igreja que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta, ou com a sua mãe, porque o texto não diz muito bem claro o que é. Ele diz que existe um rapaz naquela igreja que está tendo relações sexuais com a mulher do seu pai. E a mulher do seu pai pode ser tanto a sua mãe, como pode ser também a sua madrasta. A gente prefere acreditar que seja madrasta, porque um homem, um rapaz, ter relações sexuais com a mãe seria ainda mais escandaloso do que relações sexuais com a madrasta. Ou seja, para nós existem níveis de escândalo. E talvez se ele tivesse tendo relações com a mãe, seria mais escandaloso, ou mais torpe, ou mais agressivo do que com a madrasta. Porque a madrasta é madrasta. Como se pudesse. O problema não é o rapaz só simplesmente ter relações sexuais com aquela mulher, com a mulher do seu pai, mas o problema está naquele rapaz ter relações sexuais, o pai estar sabendo, a igreja estar sabendo, a liderança estar sabendo e ninguém fazer absolutamente nada. O problema está aí. E o apóstolo Paulo se escandaliza exatamente com isso. Eu estou escandalizado porque vocês estão sabendo da história e vocês estão aplaudindo a história como se isso fosse normal, como isso fosse belo, como isso fosse natural acontecer, e isso é errado. Ou seja, o problema, queridos, não é o pecado do meio da igreja. O problema é quando a gente tolera o pecado. O problema é quando a gente tolera o erro, quando a gente aceita aquilo como se fosse algo normal. Comentei hoje pela manhã, o presbítero Diego me mandou um vídeo essa semana, também pelo Instagram, e eu achei, assim, eu me choquei um pouco. Porque o vídeo mostra um rapaz coletando assinaturas de um abaixo-assinado, talvez você já viu isso. Ele está coletando assinaturas de um abaixo-assinado para salvar ovos de aves silvestres, para que as pessoas não comam ovos de aves silvestres. Você gostaria de assinar um abaixo-assinado? É um abaixo-assinado para que as pessoas não consumam ovos de aves silvestres para salvar as aves. E as pessoas prontamente, não, eu assino. E aí, jovens, diga-se de passagem, e aí quando vira a folha, mas tem um outro abaixo-assinado aqui embaixo, você poderia assinar, é contra o aborto, porque o presidente Lula tirou
o Brasil aí do acordo internacional a respeito do aborto. Então, esse é um abaixo-assinado que nós somos contra isso, nós somos a favor da vida. Você poderia assinar? Nenhum jovem assinou. Eu sou a favor de manter a vida das aves, dos pássaros, mas dos bebês, eu me escandalizei com isso. Porque me desculpe, queridos, se eu tivesse que escolher entre um e outro, me desculpe a sinceridade, mas os pássaros, pode ir para a cucuia, apesar de que eu amo. Né? A Maria sabe quando eu vou lá na casa dela e tem as araras que ela não deve gostar tanto, que fica lá no coqueiro do lado da casa dela gritando, né? Mas eu não moro lá, eu acho lindo. Aquelas aves, 5 horas da manhã, deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo, berrando na janela do quarto. Essa é a coisa mais linda. Né? Eu acho lindo a arara, eu acho lindo os tucanos dessa cidade, eu acho lindo. Mas se eu tivesse que escolher um, se eu puder escolher os dois, eu salvo os dois. Mas se eu tivesse que escolher um, me desculpe. Se eu tivesse que escolher um, que se dane as aves. Eu prefiro os bebês. E é interessante, o que mais me escandalizou é que quando se fazia a pergunta assim, mas você assinou pelas aves, você não pode assinar pelos bebês? As aves são mais importantes do que os bebês? E eles responderam sim, as aves são mais importantes que os bebês. Isso assusta. E isso tem que chocar, ou pelo menos deveria chocar. O problema é quando a gente se acostumar com isso. Aí está o problema. Ou seja, escândalo, querido, a gente tem que escandalizar. Sempre algumas coisas têm que acontecer para a gente ser chocado, para a gente se escandalizar, dizendo não, isso não é normal, isso não pode acontecer. Jamais uma frase dessa, um absurdo desse. Ouvir alguém dizer que a ave é mais importante que um bebê? Desde quando? Isso não pode fazer parte da minha imaginação. A partir do momento que eu concordar com isso, aí é o problema. É isso que aqui Jesus está chamando a atenção da igreja de Tiatira. O problema não é a Jezabel, o problema é tolerar ela. O problema não é ter o erro no meio da igreja, o problema é aplaudir o erro. O problema não é ver o pecado no meio da igreja, o problema é aceitar o pecado no meio da igreja. Aí está o problema. E é isso que Jesus está chamando a atenção da igreja de Tiatira. Eu chamo a sua atenção para uma frase de A.W. Pink, que diz o seguinte, olha que frase interessante. O sucesso de um falsificador de moedas depende de quão parecida a moeda falsa se torna com a genuína. A heresia não é uma negação completa da verdade, e sim uma perversão da verdade. Essa é a razão porque uma mentira incompleta é mais perigosa do que uma mentira completa. Por isso, quando o pai da mentira sobe ao púlpito, ele não costuma negar abertamente as verdades fundamentais do cristianismo. Pelo contrário, ele as reconhece astutamente e em seguida apresenta uma interpretação errônea e uma falsa aplicação. O inimigo nunca vai trazer uma pessoa e subir desse palco num púlpito para falar contra a palavra de Deus abertamente. Ele pega o texto, ele lê o texto, ele explica o texto e interpreta o texto da sua forma que te leva ao erro. Ele não nega o texto, mas ele muda o texto. Ele muda. E quem olha fala assim, que palavra. Mas você fala, não, mas está errado. Não, mas está na Bíblia. Ele leu o versículo, ele leu o texto bíblico, tá? A coisa mais fácil do mundo, ler o texto. Sair do texto com pretexto. Não entendendo o contexto. É a coisa mais fácil do mundo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Um caso clássico, só para exemplificar isso daqui, alguns vão lembrar com toda tranquilidade, foi do reverendo Jim Jones. Jim Jones, ele mesmo transferiu a sua comunidade dos Estados Unidos para as Guianas. Controlou seus adeptos e induziu seus adeptos ao suicídio coletivo. Jovens e adolescentes que não conhecem a história, Jim Jones, um pastor norte-americano, através da liderança desse único homem, mais de 900 pessoas se mataram ao comando de uma única voz. Esse homem levou mais de 900 pessoas a tirarem a sua própria vida.
E nós podemos falar de tudo desse grupo, menos de que essas pessoas fizeram a coisa errada, achando que estavam fazendo a coisa errada. Elas fizeram a coisa errada, mas estavam convencidas de que aquilo que estavam fazendo era o certo. Elas tiraram a própria vida, tiraram a vida de seus próprios filhos, em respeito, em obediência à liderança de um único homem. Aí você entende a Jezabéis dos nossos dias. Um único homem conseguiu induzir mais de 900 pessoas a sair do seu país, a se mudar para outro lugar e a tirar a sua própria vida e a vida dos seus filhos em sacrifício a Deus, como algo exigido por Deus para aquela comunidade, para aquele povo. Entendam isso. Era tão falso, mas tão perfeito que as pessoas se mataram, achando que estavam fazendo a coisa mais perfeita desse mundo. Foram convencidos, condicionados, conduzidos a crer erroneamente, levados ao engano pela astúcia de um líder que se dizia o dono da verdade absoluta. Esse é o perigo. E aí eu preciso alertar você sobre as Jezabéis que existem nos dias de hoje. Deixa eu explicar quem é Jezabel. Jezabel é uma personagem do Antigo Testamento, descrita nos livros de Reis. Jezabel era uma feiticeira, filha de um rei pagão, ou seja, era uma princesa, filha de um rei pagão, que introduziu o culto ao deus Baal e que trouxe os seus profetas para o reino do norte. Ela se casou com o rei Acabe, exterminou os profetas de Deus, do Senhor, Deus de Israel, tentou matar o profeta Elias, ordenou a morte de Nabote para ficar com a sua vinha e pressionou e induziu seu marido a se vender e fazer aquilo que o Senhor reprova. Ao se casar com Acabe, que era um fraco, Jezabel subverteu os princípios religiosos do esposo e acabou introduzindo um grande mal naquela ação, que foi a idolatria a outros deuses e ao Deus principal, que era Baal. A Jezabel de Tiatira apresentava-se como profetisa, porque ela também estava engendrando um grande mal na igreja. Já que os profetas eram altamente valorizados, porque não tinham as escrituras, eles eram a voz de Deus. Aquilo que Deus estava falando era através dos profetas ainda. Então aquela mulher se colocava como profetisa, e aí recebia as instruções de Deus para trazer as instruções daquela comunidade. Jezabel estava introduzindo na igreja de Tiatira o ensino não só de servir a outros deuses, idolatria, de comer carne sacrificada aos ídolos, mas também ela estava trazendo o ensino dos nicolaítas, que se diziam ser legítimo aos cristãos participar de festas com imoralidade sexual. Então, ídolos, carne sacrificada aos ídolos e sexo dentro dos cultos. Era exatamente isso que a Jezabel estava introduzindo na igreja. Bom, você deve imaginar que essa mulher é tão ruim, tão ruim, tão ruim. Eu quero só te fazer uma pergunta. Quantas Jezabel você conhece na sua vida? Você conhece alguma Jezabel? Você já se encontrou com alguma Jezabel? Você já sonhou em ter uma filha e falar assim, eu vou colocar o nome dela de Jezabel? Você já pensou nisso? Vamos ser sinceros, Jezabel é um nome feio? Eu não acho. Eu acho Jezabel um nome bonito, tão bonito quanto Isabel. Eu acho lindo o nome Isabel. E Jezabel eu acho um nome lindo, mas eu não teria coragem de colocar o nome de Jezabel na minha filha. Imagina eu, pastor, como é que eu prego e a minha filha sentada no banco falando da Jezabel, né? Já não é fácil para mim falar dos nicolaítas. Eu tenho Nicolas. Não é fácil para mim falar dos nicolaítas. Os nicolaítas não são pessoas não gratas aqui, né? Mas temos aqui o seu Nicolau, responsável pelos nicolaítas. Imagina então a Jezabel. Eu nunca pastorei uma Jezabel, graças a Deus. De nome não, né? De nome, né? Eu nunca pastorei uma Jezabel. E você provavelmente não conhece nenhuma Jezabel. Nenhuma. Não é o nome que a gente coloca. Por que será, né? Ou seja, por mais que talvez muitas pessoas não conheçam a história, mas ninguém é atraído pela Jezabel. E talvez por isso que Jesus chama exatamente aquela mulher de Tiatira de Jezabel.
Mas quais são os enganadores que existem nos dias de hoje? Eu quero destacar 3 aí para você. Existem os enganadores cínicos. São pessoas que maliciosamente constroem e alimentam místicas, imaginários em torno de si, de sua imagem, de seus dons, de seu poder institucional, de suas funções eclesiásticas, dos seus espaços religiosos, que garantem o controle da situação. Aqui está a maioria dos enganadores, eu creio. São aqueles que sabem a verdade, mas manipulam a verdade para que tenham o controle da comunidade nas suas mãos. São pastores, e aí eu tenho que falar da minha classe, são pastores que se colocam no púlpito e eles se dizem os donos da verdade, da razão, os senhores. Você só pode namorar se eu permitir. Você só pode casar com essa pessoa se eu permitir. Você só pode viajar porque Deus tem que falar comigo, se você então pode viajar, e assim por diante. A maioria dos enganadores cínicos estão nesse grupo aí. São pessoas que conhecem a verdade, mas que manipulam para que elas tenham poder. Sou eu que oro nessa igreja. A minha oração é que é válida. É a minha oração que pode trazer cura. Mas o presbítero foi lá, não, mas oração de presbítero, oração de presbítero. Mas a minha oração, porque eu sou o pastor e Deus deu dom para mim, a unção de cura está na minha vida. E o cara coloca de tal forma para dizer para todas as pessoas que ele é o cara. E que a igreja não pode viver e sobreviver sem ele. Existem muitos pastores aí, ó, nesse grupo. São os enganadores cínicos. Manipulam, né? Comentei hoje pela manhã de uma situação que eu vivi em Dourados, quando pastor lá. Eu sempre fui o responsável nos 3 anos de dar a última aula e dar as instruções para as pessoas que iam ser recebidas como membros da igreja. Então a minha última aula, eu começava e encerrava o curso, e a última aula eu entregava a ficha, e junto com a ficha existia um pacto de membresia, e as pessoas tinham que assinar aquele pacto de membresia. Teve uma vez que eu entreguei as fichas, e quando a mulher pegou aquele papel e leu a palavra pacto, aquela mulher começou a tremer, e chorar, e urrar, e eu assustei com aquilo, eu nunca vi aquilo, né? Aí eu pedi para as pessoas, aí eu não tinha o que fazer, eu falei assim, irmãos, façam o seguinte, podem sair, preencham a ficha de vocês e me tragam, no final do culto vocês me entregam, por favor. E as pessoas entenderam que era momento de cair fora, e eu fiquei com aquela mulher, e ela chorava, eu achei que aquela mulher era um troço ali na minha frente. Aí eu olhei para ela e falei, o que está acontecendo? Por quê? Ela falou, eu não vou assinar isso, eu me recuso a assinar isso. Eu falei, mas o que você recusa assinar? O que está acontecendo? Pacto, eu não aguento pacto. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ela falou, pastor, eu vim de uma igreja que tudo era pacto, eu não aguento mais pacto. Eu olhei para aquela mulher e falei, mas filha, então explica para mim, eu não estou entendendo. O que é que acontecia nessa igreja? Da onde você está vindo? Ela contou a história. Ela vinha de uma igreja com algumas situações muito complicadas, por isso que eu falo da manipulação dos enganadores cínicos. O pastor que era, eu não sei se ele era bispo ou ele era apóstolo, eu não sei o que ele era daquela igreja, mas o pastor que estava comandando aquela igreja, ele ensinava a igreja a dar as primícias para ele. Então existia um pacto das primícias, ou seja, as pessoas recebiam o seu salário, elas deveriam dar 10% para o pastor, e depois os outros 10% para a igreja. Então aquela igreja não recolhia 10%, aquela igreja pagava a taxa de 20%. O dízimo lá não era dízimo, não era 10%, era 20%. Porque 10% era para a igreja, mas 10% era para o pastor. Então as pessoas tinham que tirar do seu salário 10% e entregar nas mãos do pastor. O pastor ficava na frente, as pessoas tinham que vir e trazer o dinheiro na mão do pastor. Olha só que situação. Ela vinha de uma comunidade onde a mulher do pastor ditava qual era a cor de roupa que as irmãs tinham que usar naquele ano. Cada ano tinha uma cor específica. Então a pastora, que se eu não me engano era bispa, ela vinha na frente e dizia, Deus me disse que esse ano as irmãs têm que usar verde. Então todas as irmãs têm que usar verde. E você não podia usar laranja, você não podia usar vermelho, você não podia usar bege, você não podia usar preto, você não podia usar outra cor. Todas as irmãs tinham que usar verde.
Porque estava no pacto. Quando você entrou na igreja, você assinou o pacto de obediência à pastora, ao pastor, e você tem que vir com essa cor de roupa. Por mais que você não goste, você tem que mudar todo o seu guarda-roupa, porque esse ano você é obrigado a usar apenas essa cor de roupa. Irmãos, imagine isso. São enganadores cínicos. São Jezabéis que se levantam para dizer: o Senhor me disse, o Senhor me revelou, o Senhor trouxe a mim uma palavra. E aí ele traz a palavra como se aquilo fosse isso daqui. Mas não é. São enganadores cínicos. Existe um outro grupo de enganadores também que estão aí no meio da igreja, que são os enganadores equivocados, né? Os enganadores equivocados são aqueles que estão no erro. Eles acham que estão certo, mas eles estão errados. Esses não conhecem o certo, porque eles acham que aquilo que eles fazem que é errado é o certo. Tem milhares de vídeos de uma irmã, eu não sei o nome dessa irmã, o que ela é, se ela é pastora, se ela é obreira, o que ela é. Eu sei que é uma senhora feia, horrível, veinha, feia, cabelo branco, horrível, de coque. Pensa numa irmã feia, essa é a irmã. Você com certeza já viu o meme dessa mulher, com toda certeza já viu o meme dessa mulher. Tá certo? Porque essa mulher, ela diz que tem visões, ela teve visão, Deus me mostrou, eu fui no inferno, e quem que estava no inferno? As irmãs que rapam a perna. As irmãs que rapam o sovaco. As irmãs que usam maquiagem. Essas irmãs vão todas para o inferno, porque o Senhor me revelou. Essa é a verdade. Não é a pessoa que conhece a verdade, mas induz ao erro. É a pessoa que acha que o erro, aquilo que ela está pregando, que é errado, é a verdade. Você acha que ela está falando isso porque ela acha que ela sabe o que é correto, mas está ensinando? Não. Ela não sabe o que é correto. Ela acha que aquilo que ela está ensinando é o correto. A irmã não pode rapar. A irmã não pode se depilar, a irmã não pode cortar o cabelo, a irmã não pode usar maquiagem, a irmã não pode usar calça, a irmã não pode isso, a irmã não pode aquilo, a irmã não pode aquilo outro, a irmã não pode. Existe um vídeo dela que mais bomba na internet, que é com relação ao sexo. Talvez você já viu isso. Com relação ao sexo, você não pode falar uma palavra na relação sexual, porque aquele que fala uma palavra vai para o inferno. Eu estou na roça, irmãos, né? Eu acho que eu e o C, está todo mundo na roça. Né? Você tem que ter relação com a sua esposa, com o seu marido, mudo. Não pode abrir a boca, não pode gemer, não pode fazer nada. Estátua. E só pode papai e mamãe. Ela fala isso no vídeo. Só papai e mamãe. Quem faz outra posição? Inferno. O que faz? O que a gente faz? São os enganadores equivocados. São as pessoas que não sabem o certo, mas ensinam o errado como se fosse certo, a verdade. São os enganadores equivocados. E existe, por último, aqueles que são os enganadores infernais. Esses daí vêm direto do quinto dos infernos para a vida da igreja. Esses vêm. E de vez em quando surge um em alguma igreja. Sabe quando aquela pessoa surge que causa um racha na vida da igreja? A igreja tem 700 membros, vão 350 para um lado, 350 para o outro, e ainda racha aquele grupo em mais duas partes, racha, e não sobra ninguém. Aí quando vai ver a história, da onde que é? Pode ter certeza que o camarada foi enviado do quinto dos infernos exatamente para fazer isso daí. São os enganadores infernais. Esses daí vêm mesmo do império das trevas, infiltram na vida da igreja para arrasar com a igreja. Existe. O que nós podemos aprender com Tiatira? Eu quero destacar algumas coisas para você. Primeiro, queridos, não subestime o poder dos enganadores. Não subestime. Não subestime. Às vezes a gente não leva em conta o potencial de destruição de profecias falsas. Porque o Senhor me deu uma palavra. Né? Toma muito cuidado com isso. Eu lembro, na última igreja que pastoreei, tinha uma irmã que de vez em quando chegava em mim, parou, né? Graças a Deus. Uma irmã chegava em mim e dizia assim: pastor, essa semana eu estava orando e Deus me disse que o Senhor tem que pregar sobre... Ela tinha que dizer o que eu tinha que pregar. O Senhor me disse que o Senhor tem que pregar sobre determinado assunto. Ela falava o assunto. Falava: irmã, que legal.
E beleza, morri o assunto aí. Passado um tempo, vinha de novo a irmã, eu não pregava. Né? Aí eu não pregava mesmo. Né? Aí eu não pregava. Aí vinha a irmã de novo, então pastor, essa semana eu estava orando, e aí Deus me trouxe uma visão, uma revelação, e o Senhor dizia para mim que o Senhor tem que pregar sobre tal assunto. Eu tolerei 2 vezes. Na terceira vez que essa irmã veio dizer para mim, olha, eu tive na mesma ladainha, eu cheguei para a irmã e falei, irmã, Deus sabe o meu endereço. Deus sabe onde eu moro. Ele sabe a minha casa, Ele sabe qual é o meu quarto. Se Ele quiser, Ele vai falar comigo. Só na próxima vez que o Senhor aparecer para a senhora e dizer para a senhora aquilo que eu tenho que pregar, a senhora fala para ele, pastor, fala para ele, Deus vai falar com ele. Porque ele é ruim. Vai falar com ele, porque eu não vou. Deus não precisa dizer para a senhora o que eu tenho que pregar. Deus, se Ele quiser que eu pregue, Ele fala para mim. Ele tem livre acesso para falar comigo e eu tenho livre acesso para falar com Ele. Eu não preciso de intermediário. Muito obrigado, Deus abençoe, mas eu não preciso mais. Nunca mais essa irmã falou mais nada, não sei porquê, mas nunca mais essa irmã falou mais nada. Acabou o assunto. Cuidado com isso. Cuidado. O Senhor me disse, já vi tanta gente ter a sua vida amorosa, arrasada, porque ouviu profetadas. O Senhor me disse que não é para você namorar com esse rapaz. Aí foi namorar com outro, casamento foi um. E aí? Cuidado com isso. Segunda coisa que eu digo para você, tenha um profundo conhecimento da palavra de Deus. Como é que eu combato o erro? Pela palavra. Eu só posso combater aquilo que é errado sabendo o que é certo. Queridos, leiam a Bíblia. Mais um domingo eu estou falando isso. Leia a Bíblia. Se aprofunde na Bíblia. Não precisa ser teólogo, não precisa ser formado. Leia, conheça a Bíblia. Leia um capítulo por dia. Compre uma Bíblia de estudo boa, decente. Compre uma Bíblia de Genebra da vida. Sei lá, uma Bíblia King James. Compre uma Bíblia decente, que tem uma base interessante. Compre a Bíblia de Spurgeon. Tem tantas Bíblias boas. Compre uma boa Bíblia de estudo. Leia, aprenda. Leia um trechinho. Vê o que está escrito embaixo. Aprenda. A gente só combate erros sabendo aquilo que é certo. Subnutrição bíblica faz os irmãos ficarem suscetíveis ao erro. Então, aprendam. Terceiro, mantenha o evangelho puro e simples. Mantenha o evangelho puro e simples. Eu acho interessante aqui, talvez passe batido aos nossos olhos, mas no verso de número 24 ele diz assim: aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Aquela irmã estava ensinando os profundos segredos de Satanás. Quais são? Não sei, nem quero saber. Quais são os profundos segredos de Satanás? Tem gente querendo saber quais são os profundos segredos, mistério. Irmãos, não tem como. Eu já vi, queridos, coisas absurdas sendo pregadas em púlpito. Eu já vi gente, por exemplo, pegando Gênesis capítulo 1, verso 1 diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí no verso 2 diz, a terra era sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Entre o verso 1 e o verso 2 algo aconteceu. O que aconteceu entre o verso 1 e o verso 2? Satanás caiu do céu. Aí o cara prega aqui no púlpito que Satanás caiu do céu entre o verso 1 e o verso 2, porque Deus criou os céus e a terra perfeito, mas daí Satanás caiu e arrasou com a terra e Deus teve que refazer. Onde está escrito isso? Não sei. Aqui não está. Eu sei que Satanás caiu do céu porque Jesus disse isso. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. É a única coisa que eu sei. Mas quando que ele caiu? Foi antes ou depois da criação? Ele não sabe. Dá para entender? Aí tem gente que prega isso. Isso é mistério. Isso é mistério. Vou pregar sobre a mulher. Vamos imaginar? Eu vou pregar hoje sobre a mulher de Caim. Quem foi a mulher de Caim? Não sei. Caim matou Abel, o cara desapareceu, casou-se, teve filhos. Com quem? Não sei. Me interessa saber? Não. O que é isso? Mistério. Como é que eu vou saber aquilo que não está aqui? Já vi gente pregar absurdamente, e me perdoem os negros, me perdoem, mas eu já vi gente ocupar púlpito para dizer que a marca que Caim recebeu foi a cor negra. Que o negro é amaldiçoado porque Caim foi amaldiçoado. Que a África é amaldiçoada porque Caim foi amaldiçoado. Os negros são amaldiçoados porque está na Bíblia. Caim recebeu a marca. E qual é a marca de Caim? A ser cor negra. Deus marcou Caim. Quem encontrava Caim não matava Caim porque ele era negro. Olha só que absurdo. Mas ocupa o púlpito para pregar isso. Queridos, isso é criar coisas.
imaginar e criar coisas. Isso não existe. Isso não existe. Ou seja, qual é o evangelho? Qual deve ser a nossa pregação? Jesus, puro e simples. Jesus veio a este mundo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer no seu lugar, para que você que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o evangelho, acabou. É isso que a gente tem que pregar. Jesus, a gente é a nossa pregação, a nossa mensagem é Jesus, a nossa salvação é Jesus, a nossa vida é para Jesus, é Jesus que nos ensina, é Jesus, acabou. Eu não tenho que ficar imaginando, inventando, não precisa. O evangelho é puro e simples. Mantenha o evangelho puro e simples. Não queiram criar a roda, não precisa disso. Quando eu olho para esse texto, eu também preciso imaginar e pensar que você tem que passar pelo processo de santificação. Eu preciso passar pelo processo de santificação. A justificação é automática, mas a santificação é um processo. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Hoje ainda eu sou pior do que eu serei amanhã. E assim por diante. Eu tenho que ser lapidado, limpo, purificado, dia após dia, até chegar aquele dia. Nós não ficamos perfeitos da noite para o dia, mas nós somos santificados. Isso é um processo. E a igreja, eu e você e a igreja precisa ser santificada. E por fim, para essa santificação acontecer, a igreja precisa ser firme e séria na disciplina, mas misericordiosa na sua restauração. A gente perdeu a questão disciplinar hoje. Desde o novo Código Civil, a gente perdeu isso. Antigamente, os mais antigos aqui, principalmente aqueles que eram de igreja batista, quando uma irmã, o irmão pecava, o irmão e a irmã era trazido aqui na frente, diante da assembleia, era exposto o que ela fez. Olha, essa irmã está aqui na frente, porque ela teve relações com seu namorado, ela está grávida, está sendo excluída da comunhão da igreja. Todo mundo ficava sabendo da notícia. Hoje eu não posso fazer isso, e nem devo. Tá certo? Mas a igreja se acovardou disciplinarmente. Hoje a gente vê o erro, a gente sabe do erro e a gente deixa o erro. Isso é um perigo. Isso é um perigo. A gente toma muito cuidado com o que coloca na ata, porque dependendo do que coloca na ata, a pessoa que participou da reunião ou que teve o nome citado pode requerer uma cópia da ata, dependendo do teor que está escrito na ata, para processar a igreja criminalmente ou exigir. E aí a igreja perde. A gente tem que tomar cuidado, lógico, mas a igreja não pode afrouxar a disciplina. A disciplina também não é para escorraçar ninguém, mas é para dizer, meu querido, está errado, vamos corrigir isso, em amor, vamos fazer o que é certo. Isso é disciplina. A igreja também precisa manter o crescimento, mas de forma integral. Crescer em número, mas crescer no amor, crescer na fé, crescer na perseverança, crescer no serviço. Crescer em número, mas crescer em espiritualidade. Crescer no seu caráter, crescer na sua moral. Crescer buscando maneiras de se manter sólidas, as suas bases, seus princípios, os seus valores, não negociar as coisas. Tudo isso são formas de sermos uma igreja zelosa. Eu mantenho zelo não subestimando os enganadores. Sou zeloso me aprofundando na palavra. Sou zeloso mantendo o evangelho puro e simples, sem querer inventar coisas. Sou zeloso me santificando. Sou zeloso sendo firme e sério na hora de disciplinar e ao mesmo tempo misericordioso ao restaurar. Sou zeloso à medida que eu cresço, mas eu cresço de todas as formas, em todas as áreas, em todos os setores, de todas as maneiras. Que Deus os abençoe. Vamos orar pela igreja? Eu quero que você feche os seus olhos hoje, nesse culto de aniversário, diante daquilo que você ouviu hoje, ou ouviu ao longo dessas últimas semanas. O que você oraria pela Maranata? O que é que você deseja, sonha para essa igreja? O que é que você espera que essa igreja experimente na sua vida? Qual é o desejo do seu coração? O que é que você espera dessa igreja?
como pastor, tenho sonhos para cá, muitos. Mas não posso sonhar sozinho. E não posso sonhar apenas com o conselho da igreja. Todos temos que sonhar com uma igreja melhor. Eu quero que essa igreja seja mais amorosa. Mas você tem dado o primeiro passo para amar as pessoas? Ou você está querendo que as pessoas amem você? Você se preocupa com as pessoas ou só quer que as pessoas se preocupem com você? Eu quero que essa igreja sirva mais, mas você está disposto também a servir, a arregaçar as mangas e trabalhar, ou só quer que as pessoas sirvam, trabalhem para você? O que é que você espera dessa igreja? Fale isso para o Senhor. Como você sonha com a Maranata? Daqui para frente, os próximos anos. Qual é o desejo do seu coração com relação a essa igreja? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra e pela carta à igreja de Tiatira. Obrigado porque o Senhor, em amor, corrige aquela igreja. Para que a liderança da igreja tome medidas diante do que aquela mulher estava fazendo ou provocando naquela comunidade. Diante dos erros, o Senhor se preocupa com a verdade, com o que é certo, não permitindo que enganadores entrem no meio da igreja e destruam a igreja. Ó Deus, nós oramos pela Maranata, eu oro nessa direção. Não permita, ó Deus, que lobos enganadores entrem no meio da nossa comunidade, com ensinos estranhos, com palavras estranhas, com profecias estranhas. Queremos ser uma igreja cheia do Espírito, uma igreja dirigida pelo Senhor, que o Senhor tenha liberdade de falar ao nosso coração, mas, ó Deus, que a gente seja zeloso ao ouvir e o que estamos ouvindo. Os nossos jovens, adolescentes, as nossas crianças, cada um de nós, que a gente tenha ouvido seletivo, a gente saiba o que está ouvindo no mundo de hoje, com tantas vozes, com tantos ensinamentos, que a gente, ó Deus, tenha a tranquilidade de caminhar como igreja. Não permita, ó Deus, que escândalos aconteçam aqui. E se tivermos escândalos, ó Deus, que a gente seja rápido e preciso no tratar, para que, ó Deus, a igreja entenda com temor e tremor que existe um Deus justo e zeloso, um Deus amoroso, mas um Deus também que corrige em amor, para que as coisas não caminhem de forma errada. Ó Deus, que essa igreja seja uma igreja que realmente as pessoas possam se referir a ela como uma igreja séria e firme, uma igreja correta, não só no seu ensinamento, na sua palavra, mas na sua postura, uma igreja que não induza ao erro e que é totalmente contrária a qualquer tipo de coisa fora da tua palavra, ensinado fora da tua palavra, que a gente é zeloso pelas coisas do Senhor, que a gente faz as coisas com muito zelo, com muito temor, com muito tremor, que as pessoas olhem para nós e enxerguem a cada um de nós assim. Que sejamos uma igreja, ó Deus, diferenciada no mundo de hoje. Não uma igreja de oba-oba, mas uma igreja séria e comprometida contigo e com o teu reino, com a tua vontade, com o teu querer. Uma igreja que leve o Senhor a sério e que faça as coisas do Senhor também de forma séria e responsável. Obrigado por isso. Obrigado pela história da nossa igreja até aqui, que a gente possa ter anos e anos aqui para frente. Mas, ó Deus, anos promissores, abençoadores sobre a nossa comunidade. Sermos realmente grandemente abençoados pelo Senhor em todas as coisas. É a nossa oração. Obrigado por essa noite. Obrigado pelas nossas vidas. Ao sairmos daqui, que o Senhor nos leve para casa em paz, em segurança, e que tenhamos
uma noite abençoada e uma semana abençoada. Aqueles, ó Deus, que já retornarão aos estudos essa semana, também pedimos a graça e a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Aqueles, ó Deus, que estão viajando, pedimos para que o Senhor esteja cuidando dos teus filhos, onde quer que estejam, e que traga os seus filhos em paz e em segurança novamente para suas casas, para essa cidade. Essa é a nossa oração. Seja conosco em todo o tempo essa semana. Nos abençoe, Deus, em nome de Jesus. Amém.